Flamengo consegue mais uma vitória na justiça. E que sirva de lição. Está decidido onde vai ser Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo. Depois do choro do presidente Cruz Maltino, a justiça determinou. E vamos falar aí sobre os 4 jogadores à disposição e novidades sobre Pedro. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, Pedrinho, o presidente do Vasco da Gama, como o jornalista Lédio Carmona falou, e aí mais do que nunca, depois do que foi decidido, mostrou. Ele jogava mesmo para a torcida. Por quê? Porque falou que fez um ofício, mandou para a CBF, que ia fazer de tudo para o jogo Vasco da Gama e Flamengo fosse em São Januário. A gente trouxe aqui no canal que a CBF tinha um laudo atestando que não tinha segurança nenhuma jogos entre Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense fosse em São Januário. Que o BEP até poderia mandar para lá, deixaria o jogo, sei lá, sem torcida rival, adversária. E aí o Pedrinho aceitou, queria e tudo mais. O presidente do Flamengo bateu o pé e falou que até joga em São Januário, mas se tivesse presente a torcida rubro-negra, que não podia ficar de fora do espetáculo. E aí o comandante da polícia foi categórico, vetado o jogo em São Januário. E aí, aonde vai ser o jogo? No Maracanã. Chorou, fez estardalhaço, trouxe um assunto para virar a plateia, para chamar atenção e tudo mais. E o jogo entre Flamengo e Vasco, no dia 19, será no Maracanã. O que o Flamengo tem que fazer é chegar e dar uma sapecada de novo. Mostrar que jogaria aonde que tivesse que jogar, desde que houvesse segurança. Como foi determinado que a segurança e os jogos entre Flamengo e Vasco e Flamengo, todos eles, com exceção acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano, que foi em São Januário, que o Flamengo bateu no Vasco em São Januário, vai ser no Maracanã. Vai ser no Maracanã. Pela terceira, quarta, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então está definido aí. Vasco e Flamengo, mando de campo do Vasco vai ser no Maracanã. Resolvido. Bom, o que está resolvido também são os 4 jogadores que estará à disposição do treinador Felipe Luiz. Gerson, Wesley, Plata e Georgian de Arrascaeta. Se juntará ao elenco rubro-negro lá na Bahia, lá em Salvador, para o confronto contra o Vitória neste domingo, às 18h30, no Barradão. Isso mesmo, Flamengo voa, sai hoje lá da Venezuela, já chega, deve estar chegando por agora, em Salvador, e aí amanhã treina para o confronto contra o Vitória. Flamengo buscando aí a primeira vitória, ironia do destino, contra o Vitória no Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos falar agora aí, então, já que estamos falando de Flamengo, à disposição, Danilo.
Danilo não vai para o jogo e segue o cronograma. Fica no Rio para continuar o tratamento, para ter condições aí para o jogo do dia 9, pela segunda rodada, contra o Central Córdoba, pela Libertadores no Maracanã. Jogo este que acontecerá na quarta-feira, às 21h30. Já que estamos falamos de Danilo, vamos falar de Pedro. O departamento médico agora já disse, está à disposição de Felipe Luiz. Felipe Luiz vai saber aí o melhor momento de utilizar o atleta. Se for seguir o cronograma que foi passado desde fevereiro deste ano, o jogador aí deve voltar aos gramados no dia 16 de abril, às 21h30, contra o Juventude. Porém, há quem diga que Pedro possa estar voltando já nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Central Córdoba. Vamos aguardar. O departamento médico já liberou Pedro. Pedro vem fazendo um recondicionamento físico, já vem treinando com o elenco e agora está à disposição aí de Felipe Luiz. E é ele que vai determinar quando o jogador irá voltar aos gramados. Deve acontecer igual aconteceu com o retorno de Bruno Henrique, se lembram? Vem gradativamente. Deve jogar aí 15, 20 minutos, ou deve jogar, acredito eu que nesse primeiro momento não deva entrar jogando, então deve entrar no segundo tempo, faltando aí uns 15, 20 minutos, e aí no decorrer das partidas ele vem voltando gradativamente. Então o Felipe Luiz aí vai controlar essa situação. Bom, para a gente finalizar o vídeo aí, e que sirva de lição, mais uma vitória na justiça. Isso mesmo. A justiça aí deu um parecer favorável ao Flamengo sobre aquela situação que aconteceu lá no dia 6. Deixa eu pegar aqui. Isso. Lá no dia 6, o influencer do Vasco da Gama, o tal de Zé Colmeia, se lembram? Quando o Flamengo meteu 6 no Vasco, pelo Brasileiro do ano passado. E aí o Zé Ruela aí veio falar besteira, né? Atacando aí, chamando o Flamengo de assassino, que lá tinha um grupo de extermínio, que está todo mundo preso pela morte dos 10 garotos do Ninho, quando o Gerson virou e falou da mesma situação de agora, do dia 16, do dia 19, que o mando de campo era do Vasco, mas a casa era nossa. Aí o Zé Ruela veio falando as merdas que falou e tudo mais, e aí veio atacando. Pois bem, para encerrar o processo, naquele momento era um pitbull, e aí se tornou uma Lessie, porque aí temos que dar méritos ao Rodrigo Duches, que a torcida, os influencers, todo mundo fez pressão, o Duches foi lá e falou que teria o processo, abriu o processo, e aí para encerrar o processo, o influencer vascaíno, Cruz Maltino, o tal de Zé Colmeia, pagou 5 mil reais, ou melhor, fez uma doação de 5 mil reais para a Fundação do Câncer e teve que fazer um vídeo se retratando. E aí no vídeo veio todo mansinho, que estava de cabeça quente, que não era aquilo que pensava em falar e tudo mais. Será que se o Flamengo, através lá do Rodrigo Duches, não tivesse ingressado à justiça
esse influencer vascaíno teria feito esse vídeo se desculpando de ter chamado o Flamengo, a direção que está lá, de um grupo de extermínio, porque exterminou 10 crianças, que aconteceu uma fatalidade. E aí, para a gente não estender muito, porque esse é um assunto que dói muito. Todos os rubro-negros, e principalmente nos familiares dos 10 anjos que se foram, que hoje está lá em cima, e que o Felipe Luiz, em todas as entrevistas, faz questão de agradecer, questão de lembrar e agradecer. Então, que sirva de lição. Vocês querem atacar o Flamengo? Cuidado com o que vocês venham a atacar, porque a gestão anterior, através do seu vice jurídico, não mediu esforços, e essa agora também não. Então, lá o Dusch começou e o Willeman terminou. Então, que sirva de lição, que sirva de exemplo, que vocês não vão chegar aqui na rede ou em qualquer lugar e vão atacar o Clube de Regatas do Flamengo, não. Que vocês vão pagar um preço. E tem que saber se estarão interessados no preço que será pago. Parabéns ao departamento jurídico, que hoje é capitaneado pelo vice-presidente da Procuradoria do Flamengo e agora também o vice jurídico, que é o Willeman. Parabéns aos envolvidos por deixar que jamais o Clube de Regatas do Flamengo seja atacado de forma vil e pesada. Que esse clube tenha o respeito de todos, sem exceção. Se inscreveu? Assinou o sininho das notificações? Sentou o dedo no like? Comentou? Compartilhou? Obrigado. E para quem já é inscrito, muito obrigado. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.